Ora, saudações judiciais, amigos da verdade. Mais uma vez, um resumo do julgamento das dívidas ocultas que ocorreu hoje, dia 6 de setembro de 2021, em que envolvia o réu Sérgio Namburete, acusado no crime de branqueamento de capital pelo envolvimento da sua empresa denominada Semiconsultoria na compra de terreno da senhora Maria Inês Moiane Dove, na altura também secretária do Presidente da República, Armando Guebuza, para o contrato. Namburete recebeu da Previnvest 127.850 euros. Oh, Carlos, muito dinheiro. O que aconteceu? O que aconteceu é que o mesmo alega ter um contrato com a LIA, com a Logística Internacional Abu Dhabi, okay? Empresa também pertencente ao grupo Previnvest, e que réu disse que tinha como objeto de contrato um projeto de construção civil com duração de 1 ano. Este foi o fundamento que ele trouxe. O juiz perguntou ao réu o porquê que se envolveu na compra de terreno da senhora Maria Inês, uma vez em que não lhe pertencia. Entende o juiz também que não tinha nada a ver com o envolvimento do réu ao ponto de sair com vantagens. Que o mesmo responde que a Maria Inês procurou ao Sérgio Namburete, nesse caso o réu, primeiro porque eram amigos, segundo porque disse que para a concretização do negócio o Jim Bustani precisava de envolver uma empresa capaz de passar faturas e justificar a compra, uma vez que a vendedeira da parcela era uma pessoa singular e que não tinha como passar faturas. Bom, o réu também alega que estava a intermediar o negócio para que a venda do terreno da senhora Inês fosse concretizada, tendo assinado o contrato para pagamento da dona do terreno. O réu também afirmou que teve outra participação naquele contrato, que consistia em demarcar o terreno e emitir a respectiva planta topográfica. A empresa do réu também emitiu duas faturas para a empresa Logística Internacional como cotação do pagamento do trespasse. Entende o juiz que o réu não intermediou em nenhum negócio que merecesse lograr 127.850 euros, uma vez em que a Maria Inês, que já conhecia o Bostani, poderia vender seu próprio terreno sem envolver o réu e não subtrair dinheiros para pagar qualquer que fosse pessoa, mesmo o réu. Claro, né? Todo mundo gosta de dinheiro. Quem poderia estar aí a tirar dinheiro e entregar às pessoas? Né? Mas o réu responde que a questão era mesmo o envolvimento de uma empresa para justificar todo o negócio, tanto que ela apenas aparecia como intermediária desse negócio de terreno. Quando eu digo ela, é o próprio réu, a empresa do réu. Minha opinião é que, tratando-se de uma negociação em que uma das partes é uma empresa e com uma contabilidade organizada, nesse caso a LIA, existe uma exigência, sim, de justificar qualquer negócio que pratique, ainda que uma das partes seja uma pessoa individual, nesse caso a Inês. Tanto que em todas as fases do negócio deve haver contrato. Nesse caso, tem que iniciar por acordo de vontades entre os negociadores, deve ser resumido por uma proposta negocial vinda da senhora Maria Inês, que tem a vontade de vender o seu terreno, a manifestar a venda desse mesmo terreno, sem prejudicar a contraproposta da Logística Internacional, Abu Dhabi. Talvez tenham feito isto, tenham feito por e-mail ou por qualquer outra forma de comunicação. Também é válida, né, em direito. No entanto, assim que essa proposta seja aceita pela empresa de Bostani, segue-se o contrato de compra e venda, acompanhada de outras formas de provas,
tais como faturas de pagamento passadas para o comprador, que justifique o pagamento e confirme esse mesmo pagamento. O problema é que estava no quesito Senhora Maria Inês ser apenas uma pessoa individual e não ter empresa que possa passar fatura, motivo que levou a Senhora Inês a contactar a empresa do réu Sérgio Namburete, denominada Semi-Consultoria. Isso que eu estou a dizer agora, isso é na afirmação do réu em sede de audiência e julgamento. Agora, se o problema era de provas, empresa, justificação, whatever, não vejo por que a própria Dona Inês não constituiu uma empresa individual para não envolver pessoas de forma a não espalhar dinheiros por aí. Né? Se, sendo uma secretária do presidente, presume-se que tenha influência e poderia documentar com maior urgência e ter até faturas, nem eu, que não sou juiz, não passa na minha cachola, essa minha cachimônia desatenta. Isso não passa. Tanto que essa coisa de demarcar o terreno e topografia, né, seja uma responsabilidade do município, né, que faz, sendo uma responsabilidade do município, não vejo como é que o senhor Namburete, né, com a sua própria empresa, poderia, né, fazer esse trabalho. E aquilo não é um trabalho dos particulares, já que trata-se de terra ser propriedade do Estado. Né? O Cota até só se entregou à toa nessa situação, como dizem os angolanos. O problema é que, na qualidade de representante para praticar atos em relação ao terreno, nem procuração o réu tinha. Não tinha. Como é que poderia representar a logística internacional Abu Dhabi? Esse Cota aqui precisava de um jurista e nada fez. Coitado, complicou-se ainda. O que acontece é que o réu recebeu o valor de 127.850 euros, mas esse terreno que era objeto de negócio nunca chegou a passar em nome da Lia, por não se concretizar o trespasse, uma vez que até hoje ainda se encontra nas mãos da senhora Inês. E, conclusão, o Ministério Público acusa o réu Sérgio Namburete de branqueamento de capital. Na altura houve uma tensão entre advogados, o réu e o juiz, pela insistência da pergunta. A pergunta era se a Inês foi lhe procurar somente por causa das faturas. Essa era a pergunta que o juiz insistia em fazer, já que não percebia como é que logrou. O mandatário do réu ficou desconfortável com as perguntas do juiz e interviu. Reiterava o mandatário que estava havendo pressão nas perguntas, uma vez que já se haviam respondido essas perguntas no ato das declarações em sede da Procuradoria. E o juiz confrontou, na altura, o advogado com a própria contestação feita pelo advogado, que mostrava que os 127.850 euros não foram obtidos por prestação de algum outro serviço, que o réu assim afirmava em sede da audição. Era por não entender tanta quantia recebida, né, sem fazer nada, tanto que a compra desse mesmo terreno nunca ocorreu, ainda que alegasse que a existência de um contrato de consultoria de projeto de construção, né, a favor da logística internacional Abu Dhabi, né, era um dos fatores que o réu tivesse beneficiado do valor de 127.850 euros, que também nunca foi executado, pois dependia da compra daquele terreno que o réu dizia estar a intermediar o negócio. Minha opinião, meus caros irmãos, é que o meu pensamento, a minha conclusão é a mesma que o juiz, porque não é concebível que esse valor de 127.850 euros
tenha sido pago no contrato simplesmente para passar 2 faturas. Ainda que diga que a empresa logística internacional Abu Dhabi nunca mais cobrou esse valor de volta, assim como diz o réu. Isso, nas palavras do réu, diz que devia ser cobrado de volta e nunca foi cobrado. O juiz perguntou se poderia devolver esse valor para o Estado e o réu não se opôs a isso. A tendência da resposta iam sempre se diversificando na tentativa de justificar aquele valor. Mais tarde, o réu justificou um contrato com a Abu Dhabi sendo como objeto o contrato que nós já mencionamos, que era o contrato de construção civil e que também nunca, como a gente disse lá em diante, é um contrato que nunca também se executou. Claro, trata-se de um montante em que esse valor é muito. Feita a conversão para metical equivale a 9.673.131 meticais. E, tal como o juiz, eu não vejo justificação de tanto montante em que a prova de serviço só foi a emissão de 2 faturas. Isso não cabe. Esse dinheiro tem que voltar, é nosso. Em seguida, o Ministério Público chegou a vez de avançar com questões relativamente ao cerne das perguntas que se faziam pelo juiz. Por causa da falta de menção do objeto de negócio entre a Lia e a empresa do réu, que era o de trespasse de terreno, então o juiz perguntava por que este trespasse não foi mencionado dentro do contrato de construção, uma vez que ele intermediava o negócio da dona Inês, e respondeu que omitiu a figura de trespasse no contrato porque sabia que a terra, sendo propriedade do Estado e em Moçambique, não tinha como vender à empresa Lia, razão pela qual simularam o contrato, omitiram essa questão, que consequentemente houve uma simulação do contrato, que levou o Ministério Público a concluir que o conteúdo do contrato não era verdadeiro, tanto que o próprio réu admitiu ter cometido um erro grave por não ter consultado um jurista, já que o contrato era da vontade das partes, né, e ninguém era obrigado a assinar. Nesse caso, estamos a falar de um contrato de adesão em que todos têm a liberdade de assinar, têm a liberdade de verificar as cláusulas contratuais, estudar, analisar e corrigir quando assim alguma situação não estiver bem entendida. Já na minha opinião, existiu aqui uma simulação que faz com que esse contrato seja falso, que vai servir de prova para condenação no crime de branqueamento de capital. Então, para mais informações, caros irmãos, inscrevam-se nesse nosso canal, ativem o sininho de notificação para que a gente traga mais conteúdo e resumos dessa natureza para você que não tem tempo de assistir 7 horas de tempo de julgamento.